Algumas pessoas não escolhem a própria vida. Elas apenas seguem o roteiro que foi entregue a elas, desde cedo, já com marcações e falas ensaiadas. Tornam-se boas em sorrir quando queriam chorar, em concordar quando desejavam sumir, em existir apenas onde cabem, mesmo que apertadas. Vivem como se estivessem sempre em cena. E quando o espetáculo termina, não sabem mais quem são sem o figurino. Talvez nem lembrem como era viver sem aplausos. A infância não é apenas o começo da vida, é o início de um treinamento silencioso. Desde muito cedo, se aprende que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. Gritos de raiva são calados com repreensões. Tristezas são ignoradas, em troca de sorrisos. Gestos espontâneos recebem moldes. Aos poucos, a criança entende que amor, afeto e pertencimento não vêm de graça. Eles exigem adaptação. Assim nasce um padrão: moldar-se para caber, calar para permanecer, fingir para sobreviver. O que parece obediência é muitas vezes autonegação disfarçada. E esse padrão, longe de se desfazer com o tempo, torna-se o alicerce de uma vida onde o outro dita o roteiro. Um roteiro que ninguém escreveu com as próprias mãos, mas que muitos seguem com perfeição. Antes mesmo de saber falar com clareza, a criança já entende o que precisa fazer para ser aceita. Basta um olhar severo ou um gesto de desaprovação para que a espontaneidade seja podada. Aos poucos, aprende-se a disfarçar o choro, engolir o grito, sorrir mesmo quando não há vontade alguma. Não se trata de maldade dos adultos, mas de um sistema que ensina a priorizar o comportamento esperado, nunca o que é sentido. Assim, gestos naturais se tornam perigos. A raiva vira desrespeito, o medo vira drama. A tristeza é chamada de frescura, e o afeto, quando vem, costuma estar condicionado à performance. Ser amado passa a depender do quanto se é capaz de se moldar. O corpo cresce, mas esse aprendizado fica. E quando se chega à vida adulta, é comum perceber que quase tudo foi construído em cima de concessões. Escolhas feitas não porque se queria, mas porque era o que se esperava. E o preço de caber onde não se escolheu estar é sempre o mesmo: o abandono de si. Na adolescência, o jogo da aceitação ganha novas regras, e todas elas cobram mais caro. O corpo se transforma, o olhar dos outros pesa mais, e a urgência de pertencer toma conta. Ser aceito agora não é só um desejo, é um critério de sobrevivência social. É quando surgem os primeiros disfarces conscientes. O gosto musical se adapta ao grupo. A forma de falar muda conforme o ambiente. As roupas não são mais apenas vestimenta, viram armadura. A originalidade passa a ser vista como ameaça, e o medo de errar na frente dos outros se instala como vigilância interna constante. Com o tempo, esse personagem que nasceu para se proteger começa a viver por conta própria. Ele fala, escolhe, se apresenta em público, mas algo se apaga por trás do figurino. A autenticidade vira um risco que não se pode mais correr. E o papel encenado, que começou como proteção, acaba virando identidade. Tão bem ensaiado que mesmo longe do palco ele continua ali, como se fosse a única forma possível de existir. Quando o personagem assume o comando, a vida se torna encenação em tempo integral. Por fora, tudo parece funcionar. Um diploma conquistado, um emprego estável, relacionamentos mantidos por anos. Mas por dentro, cresce uma inquietação que não se explica com palavras. É como acordar todos os dias dentro de uma história escrita por mãos estranhas. A rotina se repete, os dias passam, e mesmo cercado por conquistas, há um vazio que não se preenche. Não se trata de fracasso, mas de desconexão. A pessoa não falhou, apenas construiu tudo sobre uma base que nunca foi dela. As escolhas foram estratégias de aceitação. Os vínculos, acordos silenciosos de sobrevivência. A vida seguiu o roteiro, mas
mas ignorou a alma. E essa farsa, que um dia foi necessária para evitar a rejeição, agora se torna prisão. Uma cela sem grades, onde o próprio silêncio grita: "Isso não é você." E mesmo assim, continuar parece mais fácil do que desmontar tudo e recomeçar sem aplausos. Com o avanço das redes sociais, o palco se expandiu. Agora, a performance não termina quando se volta para casa. Ela continua na tela. A validação se mede em curtidas, reações, seguidores. Cada post vira um pedido velado de aprovação. E o que era íntimo se torna público, julgado em tempo real. A comparação é constante. A imagem que não recebe engajamento é sentida como fracasso. A opinião que não agrada é rapidamente silenciada. O algoritmo não perdoa imperfeições. E aos poucos, a lógica do aplauso digital começa a moldar até o que se pensa, o que se sente, o que se mostra. Pesquisas apontam o crescimento da ansiedade social entre jovens de 18 a 30 anos, diretamente ligado ao uso intensivo das redes. O motivo é claro: quanto mais se expõe esperando aprovação, mais se perde o contato com a própria essência. A vida se resume a capturar momentos que parecem reais, mas que foram planejados para agradar um público invisível e insaciável. Nem sempre é possível perceber quando o medo de desagradar começa a comandar tudo. Ele se esconde em gestos sutis. Um sim dito com hesitação, um pedido engolido no meio da frase, uma opinião evitada para não causar atrito. A princípio, parece gentileza, mas em excesso revela uma fobia silenciosa, a de não ser aceito por inteiro. Essa fobia não grita, ela sabota, ensina a evitar conflitos a qualquer custo, a interpretar o humor dos outros como bússola e a se desculpar até por existir. Quanto mais se tenta evitar o desconforto da rejeição, mais se renuncia à própria verdade. E o mais perigoso é que esse padrão se disfarça de virtude, parecer flexível, prestativo, fácil de lidar. Mas por trás da máscara da simpatia está alguém que não se permite ser autêntico. Alguém que aprendeu a sobreviver evitando ser um incômodo. E nessa tentativa de agradar o mundo inteiro, a própria voz vai se apagando, até que lembrar quem se era se torne uma tarefa quase impossível. Depois de tanto tempo vivendo para fora, reaprender a escutar o que vem de dentro é um processo lento e muitas vezes silencioso. Não há explosão, não há revelação grandiosa. O que há são sinais sutis. Um desconforto que insiste em voltar, uma decisão que não encaixa mais, um vazio que aparece mesmo em dias de conquista. Aos poucos, algo começa a incomodar no automático. O sim perde a naturalidade. O papel de agradar pesa mais do que protege. E nesse espaço entre o cansaço e a intuição, nasce a possibilidade de retorno. Não é sobre rejeitar o mundo, mas sobre recolher os pedaços esquecidos de si. A reconexão não começa com grandes rompimentos, mas com pequenas escolhas que priorizam o que é real. É no silêncio que a voz abafada reaparece, fraca no início, trêmula, mas viva. E essa voz, por menor que seja, sabe exatamente o caminho de volta, porque mesmo esquecida, ela nunca deixou de existir. A verdade, quando sustentada, provoca mudanças ao redor. Vínculos criados em cima de versões editadas não resistem ao peso da autenticidade. Alguns se afastam, outros se transformam, poucos permanecem, e esses são os que valem. Porque só quando não há mais a necessidade de agradar é que surgem os laços que não exigem máscaras. As relações ganham densidade quando o outro encontra alguém que não está interpretando. Há desconforto e estranhamento, mas também há alívio. Ser inteiro num mundo acostumado à performance é um gesto de coragem, e coragem atrai reciprocidade. A intimidade verdadeira nasce quando não é preciso pedir permissão para existir, quando a presença não está condicionada à concordância, quando o afeto não depende de versões suavizadas da verdade. A autenticidade não garante aplausos, mas revela quem fica mesmo quando o palco se apaga. E esses encontros, embora mais raros, são os únicos capazes de durar. Alguns retornos não fazem barulho.
Acontecem no íntimo, sem anúncio e sem plateia. São reencontros silenciosos com partes esquecidas. Um gesto espontâneo que não pede desculpas. Uma escolha que não precisa de explicação. Uma presença que, enfim, se sustenta sozinha. Voltar para casa é isso. Deixar de buscar abrigo no olhar dos outros e encontrar morada dentro de si. A antiga necessidade de agradar dá lugar à paz de ser. Não há mais urgência por aceitação, nem medo da rejeição. As máscaras, agora desnecessárias, repousam. O palco se esvazia e o que permanece é o que sempre esteve ali, à espera de permissão para existir. A identidade, antes fragmentada, se recompõe. Não perfeita, mas inteira. E nessa inteireza surge uma nova forma de estar no mundo, mais simples, mais honesta e mais viva, porque o verdadeiro fim da performance não é o silêncio do aplauso, é o alívio de não precisar mais dele. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo, de alguma forma, fez sentido para você. Então agora é o momento perfeito para a gente continuar essa conversa além do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo em primeira mão e deixe aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção ou qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua opinião é muito importante para a gente construir esse espaço juntos. E se quiser apoiar ainda mais, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar também. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.